A paz e graça, irmão, da parte do Senhor Jesus. Estou aqui no monte, um lugar muito gostoso aqui. Estou aqui, né, meditando um pouco, né? A gente ora aqui, é muito gostoso, é um lugar tranquilo, onde você vem, né, tem um sossego, né? Somente os mosquitos, né, os pernilongos ficam perturbando a gente. Mas fora isso, graças a Deus, é um lugar de paz e é bom para orar, para meditar na palavra de Deus. E eu estava meditando aqui numa palavra, né? Mesmo assim eu não trouxe a Bíblia, acabei esquecendo minha Bíblia em casa, mas eu tenho a Bíblia aqui no celular, né? E eu queria aqui trazer a meditação a uma palavra, né? Que o Senhor Jesus fala ali, direcionado para a igreja de Efésios. E nós paramos e pensamos, o que nós achamos da igreja de Efésios? Será que essa igreja é parecida com alguma igreja do nosso dia? O Senhor Jesus, quando ele mostra aquela revelação para João, ele fala com João. E ao anjo da igreja, né? É, escreve, né? O que está lá em Efésios, né, a igreja de Efésios. Ele fala, né? Com aquela igreja. E começa elogiando aquela igreja, que aquela igreja é uma igreja esforçada, uma igreja que trabalhava muito pelo reino de Deus. É uma igreja que estava sendo perseguida, mas não negava o nome do Senhor. E o Senhor também, ele elogia pelo conhecimento, porque eles são um povo esforçado em estudar muito a Escritura Sagrada. E também um povo foi instruído, né, por João, por muitos que João esteve ali. João foi para aquela cidade. João, no mesmo caso também, na história também, João deve ter levado Maria junto com ele, né? Porque o Senhor Jesus ali na cruz, na sua morte ali, ele pede para que João cuide de Maria, né? E ele deve ter levado ela lá com ele, né? E ali é uma igreja cheia da graça de Deus, uma igreja que andava, né, segundo a palavra de Deus, mas o Senhor estava ali falando sobre aquela igreja. E era uma advertência sobre aquela igreja. Nós podemos ver hoje que, que mesmo cheio de conhecimento, mesmo cheio de obra, mesmo nós esforçando, talvez ainda falta algo em nós. Talvez esses esforços, talvez essas obras, será que nós estamos fazendo isso mesmo por amor a Deus ou nós estamos fazendo isso para ganhar prestígio dentro da igreja, ou porque nós ouvimos um pregador falar que se nós, quanto mais obra e quanto mais fazer isso, nós vamos ser abençoados? Ou será que nós estamos fazendo isso porque nós amamos a Deus? O Senhor, ele pega e fala, né, que mas eu tenho contra ti, que deixaste seu primeiro amor. Lembra-te da onde caíste, volte a praticar o seu primeiro amor. Interessante, né, que aquela igreja, ele tinha elogiado, que aquela igreja é esforçada, aquela igreja não negava, ó. Você pode ver que aquele povo, eles padeciam perseguições. Era tanta perseguição, né, que aquele povo sofria, eles passavam por todo tipo de perseguições, de sofrimento, mas mesmo assim eles não negavam o nome do Senhor. Mas faltava o que era mais principal na vida deles, que era o amor. O que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 13? Né, eu vou no versículo 2 em diante, que ele diz assim, ainda que eu tivesse dom de profecia, né? O dom de profecia aqui relatado não é o dom de profecia igual os profetas tinham de prever o futuro, não. Aqui é dom de proferir o que já foi escrito, que nós temos hoje na Sagrada Escritura. É isso que ele está falando, dom de profecia, que prega aos homens, que fala aos homens. Porque muita gente pensa que é xalamanei, xalabalai, né? E começa a falar as coisas. Eu não estou contra isso também, né? Não sou contra isso. Mas eu estou dizendo que aqui não tem nada a ver com isso. Não é algo
é sobrenatural. E vai vir do céu um anjo ou alguém falar com a gente. Não, ali já está escrito, é o Evangelho. Ele está falando do Evangelho, apóstolo Paulo. Né? Desculpa aí que eu tossi aqui. Eu tô com uma tosse seca que tá me enchendo o saco. Mas, e aí a gente vê na palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala, se eu tivesse dom de profecia, se eu tivesse todo conhecimento, né, pudesse transportar montanha, tivesse toda a fé para transportar, né, monte, essas coisas, e não tivesse amor, isso nada tem valor. Igual ele também fala, se eu desse sustento aos pobres, né, como diz, pregasse no mundo todo, fazia tantas obras e não tiver amor, isso não tem aproveito nenhum, não há aproveito nenhum nisso. O apóstolo João, ele diz que Deus é amor. Ele fala que Deus é amor, que Deus é amor. E nós sabemos que, como Deus é amor, ele fala que todos aqueles que foram gerados de Deus, que ame como ele amou. Porque Deus é amor. Se eu não tenho essa essência do amor dentro de mim, tudo que eu faço é em vão. Tudo que eu faço não tem valor, não tem sentido. São coisas vãs. É melhor nem fazer. Por isso que o apóstolo Paulo fala, tudo aquilo que não for de fé é pecado. E se eu estou fazendo aquilo sem amor, sem fé, eu estou pecando. Porque eu posso fazer muitas obras. Como você pode ir lá e falar que a fé sem obra é morta. Concordo com você. Mas também, né, que tudo aquilo que não for de fé é pecado. Se você não faz com fé, também é pecado. Porque mesmo assim que você faz a obra, também você tem que mostrar a tua fé. Isso aqui, se você também, o teu amor, se você faz aquilo somente para ganhar prestígio, ganhar a honra dos homens, então, meu irmão, pode esquecer. Você está pecando, você está caído, falido. Porque sem amor, você não passa de uma pessoa igual mundano, caído. Porque o Senhor fala, lembra-te de onde tu caiu. Porque está faltando amor. Ah, mas eu fiz tanta obra, eu curei, eu expulsei demônio, eu ajudei um monte de pessoas doentes, eu de um monte de comida, de até roupa no meu corpo. Mas por que você fez aquilo? Você fez porque você amava? Ou porque você fez aquilo esperando algo bom da parte de Deus? Esperando algo que Deus vai te dar algo. Você pode ver que os apóstolos, eles morreram e nenhum deles recebeu completamente nada aqui. Eles só receberam castigo, sofrimento, dores e depois no final a morte. Foi isso que eles receberam. E mesmo assim eles nunca negaram a Cristo. Eles nunca negaram a fé deles de cristão. Eles faziam aquilo por amor, porque eles amavam a Deus Pai e o Senhor Jesus. Eles não faziam aquilo porque era um interesse, porque Jesus prometeu riqueza ou vida, que eles iam ter vida eterna lá, que eles iam ganhar um monte de coisas. Eles não fizeram isso, porque a salvação é pela graça. Eles sabiam que ao fato deles crerem no Senhor Jesus, eles já tinham salvação. Então eles não necessitavam daquilo para tomar posse da salvação, fazer tudo aquilo, andar fazendo tudo aquilo para que eles conseguissem a salvação. Eles fez aquilo porque eles amavam a Deus, faziam aquilo por amor a Deus e pelo próximo, né? Que o evangelho é para os homens, é para o povo, né? Nós pregamos para que aqueles que não conhecem a palavra de Deus venham conhecer, né? Venham tornar conhecidos de Deus. E agora eles faziam aquilo por amor. Mas a igreja de Efésio, talvez ali por ali alguém passou e pregou, né? Como hoje nós ouvimos dentro dessas denominações, que muita gente prega, quanto mais você faz obra, quanto mais você faz isso, quanto mais dízimo, quanto mais oferta você dá, mais bênção você vai ter. E tem gente correndo atrás disso, estão fazendo isso por interesse, e não por amor a Cristo, e não por amor às pessoas que estão ali, mas sim por interesse, esperando, né, ganhar alguma coisa, usando daquele meio, como dizer, a moeda de troca. Ele dá um valor esperando receber outro valor maior, como se jogasse um bingo. Você joga ali 50 e esperando receber 1000. E é isso que o povo está fazendo hoje, né, nas igrejas.
Eles estão semeando, esperando colher bastante, colher uma colheita abundante. Por exemplo, semeio 2 sementes, esperando receber uma colheita grande. E é isso que o povo está fazendo. Estão semeando 50 e esperando receber 1000. E aí, isso não é amor. Isso aí é fingimento, é amor falso, é um amor mundano, carnal. Então, e nós precisamos, diante de Deus, Deus conhece nosso coração. Não adianta nós tentar enganar a Deus com essas coisas. Não vai funcionar, porque Deus conhece nosso coração. Por isso que hoje a igreja está falida, como aquela igreja de, se eu não me, acho que é a igreja de Sade, que já estava morta. A igreja de Éfeso estava quase morrendo já, porque está faltando amor. Diz que aquela igreja de Éfeso também morreu espiritualmente, porque esqueceu do essencial para viver, que é o amor. E a Bíblia e o Senhor Jesus fala que nós temos que andar no amor. O apóstolo Paulo fala que o veículo da perfeição é o amor, né? Então o veículo da perfeição é o amor. O amor é o que sustenta, o amor é o combustível. Se eu não tenho amor, posso fazer tudo, mas isso não tem valor nenhum. Como nas cartas do apóstolo Paulo em Coríntios ele fala que você poderia entregar até o seu corpo para ser queimado em prol da humanidade, dar todo o seu sustento, todos os seus bens que você tiver para todos os homens. Mas se não tiver amor, que proveito tem aquilo, que valor que tem aquilo, não tem vale nada. É bobeira, né? Agora eu falo aqui, aquela igreja de Efésios, ela estava caída, porque o sem amor não tem como. O amor é como se fosse o espírito, né, numa alma. E a alma sem amor, ela está vazia. O espírito não está ali, ela está vazia. Aquele corpo está vazio, aquela alma não tem nada ali. Então, nós precisamos nos colocar, entender mais a palavra de Deus, para que nós não caia na mão de charlatões, impostores que vêm pregando, dizendo faça isso, faça aquilo, e você vai receber aquilo ou outro. O Evangelho não prega isso. O Evangelho é salvação de alma, é trazer pessoas para salvar, não ficar pregando sobre, como diz, sobre que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário, porque você está dando um pacote de arroz na igreja e o seu celeiro jamais terá, não, como diz, nunca mais faltará nada para você. Ah, porque eu ajudei aquela igreja a fornecer cesta básica, né, para o povo, então Deus vai me abençoar. Isso é interesse, isso aí não tem amor. Vocês não estão fazendo uma obra voluntária, uma obra com amor, mas sim você está fazendo algo por interesse. Você tem um interesse próprio e está fazendo aquilo como político. O político ele faz o bem aos outros, mas esperando receber. Por exemplo, ele dá ali um auxílio emergencial, mas ele aumenta o valor das coisas e esperando arrecadar muito mais do que aquilo que ele deu. Então é assim que é um político. E, e um cristão não pode agir assim, porque isso aí é mal. E Deus conhece o coração nosso, conhece o coração de todo mundo. Se eu, se eu ajo assim diante de Deus, Deus sabe, porque Deus conhece nosso coração, Ele sonda o nosso coração e sabe porque nós estamos fazendo aquilo, por interesse ou por amor. E muitos hoje estão mortos aí espiritualmente, porque pensam assim, ah, eu faço isso porque faço essas coisas, porque eu necessito, né, de uma cura, eu necessito de que a minha esposa volte, ah, eu preciso que o meu esposo volte, né, há muita gente tá aí, orando, buscando, entrando em denominações, né, em templos, fazendo um monte de ritual, mas o interesse dele não como ele faz ali, fazer a adoração dele, o interesse dele não é adorar a Deus mesmo de verdade, mas o interesse dele é outro. Estou esperando uma amada, uma esposa, por isso que eu estou fazendo isso. Ah, porque eu trabalho no serviço, estou ali como faxineiro e estou esperando um cargo de chefe.
Então eu estou aqui nessa igreja fazendo todo esse tipo de corrente, esperando melhoria. Então são interesses. E a igreja de Efésios estava manchada nisso. O apóstolo, uma igreja onde que até o apóstolo Paulo também intuiu aquela igreja. Mandou carta para lá, intuindo aquela igreja, é, ensinando aquela igreja. Então aquela igreja é uma igreja que foi ensinada tanto pelo apóstolo João e pelo apóstolo Paulo. Aquela igreja é uma igreja que, se você parasse, fosse ali, você não ia ver defeito nenhum. Mas por você tudo estava certo, igual hoje nós vemos, hoje dentro dessas denominações. Ah, está tudo certo, todo mundo ali trabalha, todo mundo prega, todo mundo é esforçado, todo mundo faz a obra, faz cada vez mais a obra que Deus está vendo. Não, às vezes aquilo não está morto, aquilo é obra morta, que não serve para nada, porque está sem amor, é obra morta. Obra que, como diz, é pecado, porque a pessoa não está fazendo aquilo ali de coração, não está fazendo com intensidade, porque tem que ser intenso. Se não faz com toda intensidade, então é melhor não fazer, porque isso é pecado. E hoje é o que muitos estão fazendo, pecando, estão caídos, falidos, mas estão lá na carne, fazendo um monte de obra, para ser reconhecido, para conseguir algo de Deus, para tentar, né, usar um meio, como diz aí, de baganhar com Deus, né? Baganhar, tentando, esperando coisas melhores da parte de Deus. Eu faço isso, como diz, toma lá, dá cá. Eu faço essa baganha com Deus. Eu vou ali, prego o evangelho, mas eu sei que tu, Senhor, vai me dar, né? Vai me dar um emprego melhor, vai me dar uma casa melhor, vai me dar um carro melhor, vai me dar uma esposa mais bonita, né? Isso é pecado. Nós devemos pregar o evangelho por amor, não por interesse. E nem fazer obras de Deus esperando ganhar alguma coisa, mas sim esperando que Deus os salve as pessoas por amor. Amém? Essa palavra eu senti no coração hoje, porque, né, hoje nós vemos as igrejas de hoje, estão uma rotada de pessoas falando, ah, eu faço missão, ah, eu sou missionário, ah, eu não sei o quê, ah, eu sou pastor, eu faço isso. Mas você já viu que muitos são só apenas interesse, muitos usam um título, querem mandar nas coisas de Deus. Então são pessoas que são falsas, porque o cabeça da igreja é somente Cristo, não existe outro cabeça. Não existe. Não existe porque não existe dragão de 7 cabeças na igreja. Não existe. Cristo é o único cabeça, não existe o outro. Só ele é o único. O pastor o pastor, o missionário, quem lá esteja lá na frente, lá, tomando conta, lidando com as coisas do Senhor, é apenas servo. E apenas ovelha. Agora, se esse tipo de pessoa não se considera como ovelha, é porque é lobo. Porque eu me considero como ovelha. Eu sou apenas a ovelha de Cristo, uma pequena ovelhinha. Porque o rebanho de Cristo é imenso, é muito grande. Então eu sou uma pequenina, uma bem pequenina no meio de trilhões, bilhões, ninguém sabe quanto, né? Que já foram salvos, né? E os que estão sendo, né? Então são bilhões. Então eu sou um pequenininha e eu não me acho como nada. Porque muitos recebem dons e outros ficam se exaltando. Ah, eu sou pastor dessa igreja. É um pastor de nada, é apenas só um servo que está fazendo um serviço de apacentar, de pastorear, que é um trabalho. Um trabalho. O apóstolo Paulo fala, não tem importância nenhuma, nem aquele que, como disse, não há importância nenhuma, né? Não é nada, nem aquele que semeia e nem aquele que rega. Então, o que semeia é aquele que sai pelo campo, né? Missão, né? Que são missionários, né? Hoje, né? Porque apóstolo hoje não existe mais. Então são missionários que saem ao campo, evangelista, né? São eles que semeiam a semente, né? É um semeador. E o que fica no meio do povo, ensinando, instruindo, são o que rega. Então, e grande é somente o Senhor e Deus Pai, somente que é grande.
e todos nós somos pequenas ovelhas do Senhor Jesus, somos a igreja dele, o rebanho dele, como diz o apóstolo Pedro aos presbíteros: apacenta a ovelha, as ovelhas de Deus, a herança de Deus, apacenta. E ele diz assim: não por top ganância, e nem tendo domínio sobre ela, mas voluntário. O que é um voluntário? Uma pessoa que se pôs, ela não foi, nossa, isso aí é o escolhido, isso aí é o dono. Não, não é dono de nada não. Ele é apenas uma pessoa voluntária, ele numa obra que ele está fazendo. Ele vem voluntariamente, ele não tem nada ali, nada dele. Ele só apenas, ele quer fazer isso. Ele está ali para fazer, ele é um voluntário. Ele está fazendo aquilo espontaneamente, de coração, não por interesse. Agora, quando é por interesse, é porque é charlatão, impostor. Nós não devemos fazer nada para Deus por interesse, porque isso é pecado. Como o Senhor Jesus falou para aquela igreja de Efésios, que eles estavam fazendo aquilo sem amor. Então eles estavam caídos. E hoje é o que nós vemos hoje na igreja, muita gente caída, fazendo as coisas para Deus sem amor, fazendo aquilo por interesse próprio. Senhor abençoado, fazendo aquilo por interesse próprio. E nós não devemos fazer isso, nós devemos fazer por amor. Não fazemos como a igreja de Efésios fez, que já estavam fazendo as coisas por interesse. Como a igreja também de Laodiceia, né? A igreja lá que estava em Laodiceia, que também era outro que fazia, que tinha um amor, ainda estava bem melhor do que a igreja de Efésios, porque ainda estava mono, ainda tinha um pouquinho de amor, não estava intenso, mas ainda tinha um pouco, não tinha se desfalecido totalmente, mas eles também dividiam o amor que eles tinham com Mamon. Eles dividiam o amor, é um amor dividido. Eles eram os moninhos, os monos, né, que faziam aquilo por fazer ali a obra de Deus, mas também não deixava de amar o dinheiro, amar a riqueza. E o Senhor estava chamando eles de pobre, miserável, cego nu. Era um pobre, miserável, desgraçado. Tem até palavra que fala, né? Desgraçado, miserável. Então, me perdoe, mas tem na Bíblia essa palavra, desgraçado. Tem tradução que fala assim. Então, era um povo desgraçado, miserável, porque dividiu o amor de Deus com riqueza. E nós não podemos dividir o nosso amor. É igual hoje nós temos esses pastores, né, que colocaram o título, né? Ficou até bonitinho, mas quem merece essa honra de ter esse título é Cristo. Mas se colocaram, tudo bem, né? Porque Davi ele disse: o Senhor é o meu pastor. Então, ainda que tivesse milhares de pastores em Israel, eles não chamou nenhum de pastor dele. Assim eu também, eu não considero nenhum como meu pastor, ainda que esteja milhões de pastores no mundo todo. Eu respeito que queiram ser chamados de pastor, de doutor, de mestre, de qualquer coisa, de advogado, de apóstolo, de tanta coisa que eles querem pôr no nome, mas eu respeito, mas eu prefiro ser reconhecido como irmão, coisa que ninguém quer ser mais. Ninguém quer ser mais irmão, ninguém quer ser mais amigo. Todo mundo quer ter um título, todo mundo quer ter uma disputa. Está na igreja para disputar quem é o melhor. Então por isso que coloca um título. E aqui chega o final da palavra, né? Eu até fui longe, tá? Deus abençoe cada um, tá? E essa palavra que o Senhor tocou no meu coração. Vamos sair dessa. Não vamos viver assim achando que obra salva e que obra é tudo. Tudo é amar Jesus. Ele é tudo. Jesus é tudo. Amém?